Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos sustém, nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que nos ensina sempre a esforçar. Esforça-te, tenha bom ânimo. É aquele que nos chamou, que nos recrutou para uma boa obra, daqueles que não retrocedem às atividades civis como que outrora, mas antes como um bom soldado, porque bem-aventurados sois aqueles que estiverem, quando o seu Senhor vier, os apanhar fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor. Porque o cão que volta ao seu vômito, assim como a porca lavada que voltou a revolver a lama, uma geração má e perversa que pede um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, assim o Senhor dizia. Mas eis que o tempo se finda, porque na verdade pensais que vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada, vim trazer dissensão, aonde a ira e indignação do Senhor com aqueles que são assalariados do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor concede o dom gratuito, vida e vida com abundância e a ressurreição do último dia. A lei mata, o Espírito vivifica, como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo com o nome escrito no livro da vida, e o Espírito sendo um selo aonde se mantém invioláveis a fé, sendo participante do início ao fim. Cartas escritas não com tinta, mas antes com o Espírito vivificante. Jesus, quando conta da parábola dos 10 leprosos, e ele disse que somente um prostou diante dele, e ainda era estrangeiro, samaritano, e ele disse: não curei eu 10? Somente um perseverou em estar o louvando e bendizendo, reconhecendo o grande feito que ele havia feito em sua vida. E quando Jesus lhe envia aos sacerdotes para que se comprovasse aquilo que não puderam fazer nenhum deles, aonde, assim como aquela mulher no fluxo de sangue que gastara todas suas economias com os doutores da lei e nada eles puderam fazer, e ela, quando ouve falar, assim como ele disse ao leproso: levanta-te e anda, aleluia, aquela mulher tocou, porque ela dizia: se somente tocar nele, estarei curada, e na verdade tocou em sua orla pela fé, e ele disse: de mim saiu virtude. E os discípulos diziam: mestre, a multidão lhe aperta e tu dizes: alguém me tocou. Na verdade, a multidão lhe apertando não recebia na sua incredulidade, mas aquela que tocou crendo foi curada e estancada. O sangue é a vida. Aquele que perde o sangue perde a vida. Assim como Jesus nos ensina, é necessário morrer e nascer de novo, porque aquele que perder a sua vida encontra. Aleluia! Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém segundo a graça, o favor imerecido, aquele que nos amou primeiro e, sendo seus imitadores, nos ensina. Aquele que dá a sua vida por amor de muitos a encontra, porque aquele que amar algo mais do que a mim não serve para me seguir. Por isso perseverai em mais um dia segundo aquele que nos sustém e nos fortalece,
Demonstrai sempre pelo vosso bom proceder, tanto em palavras como atitude, a fim de calar a ignorância dos insensatos.